E aí, pessoal, tudo beleza? Rapaz, quem pensou que ia ter varrida não teve não. Ontem à noite, em Miami, o Boston conseguiu evitar a vassourada do Miami Heat para cima dele, e com a excelente atuação de Jayson Tatum, o Boston venceu por 116-99. Tatum fechou o jogo com 33 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 2 tocos e 4 bolas de perímetro matadas aí durante o jogo, e com isso o Boston consegue evitar a varrida, vai levar a série mais uma vez para Boston. E olha, o Miami que prepara o lombo, companheiro, porque o jogo lá em Boston não vai ser fácil. A torcida em Boston vai invadir, né, o TD Garden, e não é só isso, a perturbação será muito grande. A torcida lá em Boston joga com o time e principalmente com essa equipe precisando da vitória, né? Definitivamente o Boston, para se manter vivo, precisa vencer as próximas 3 partidas. Venceu uma, faltam mais 3 batalhas para conseguir algo que ninguém conseguiu até hoje, né? Virar uma série perdendo de 3-0 para 4-3. Vamos ver se isso aí acontece, né? Se acontecer, pelo amor de Deus, né? Logicamente, esse time do Boston vai estar um cacareco depois de 7 partidas em relação à questão física. Porque o pessoal lá do Denver tá só onde, né? Com os pezinhos pro alto, dando aquela relaxada, tomando um vinhozinho e ó, esperando o que vai dar dessa final entre Miami e Boston, né? E viagem, porque o que acontece? Os jogos agora, gente, são intercalados. Então, o Miami e Boston vão para Boston. Se o Boston vencer, voltam para Miami. E se Boston vencer de novo, voltam para Boston de novo. Ou seja, é um lá e cá, lá e cá, lá e cá. E detalhe, as finais começam dia 1º de junho. Hoje é dia 24, ou seja, faltam apenas 8 dias para a NBA Finals. Então, quanto mais tempo o Boston esticar a série, melhor para o Denver, que está descansando, e logicamente o Boston se mantém vivo, né? Já evitou a varrida e quem sabe, né? Nada a gente pode desconsiderar. O time do Boston teve a 2ª melhor campanha na liga, né? No caso da Conferência Leste, e a gente não pode desmerecer essa equipe, apesar de tudo que o Miami já fez durante todos esses playoffs, eliminando nada mais, nada menos do que o Milwaukee Bucks, né? Que era favoritaço para estar nesta final aí, justamente como provavelmente contra o Boston, né? Mas não foi o que aconteceu. E ontem, não só a boa atuação do Jayson Tatum, né? Que foi o cara que ultrapassou aí até os 30, chegou a 33 pontos, mas a boa atuação coletiva dessa equipe, apesar do Jaylen Brown não ter estado tão bem assim nas bolas de perímetro, mas ele, né, contribuiu ainda com 17 pontos, teve 16 pontos do Derrick White, 12 pontos do Al Horford e 11 pontos do Marcus Smart, ou seja, a equipe titular do Boston, ninguém fez menos de 11 ou mais pontos na partida. Então, uma belíssima atuação coletiva, e não só isso, né? Ainda teve uma ajuda substancial do, eu acho ele gordinho, né? Do cheinho Grant Williams, né? Que eu chamo ele de Grande Williams. Grande Williams, que teve uma boa atuação vindo do banco, chegou a quase 30 minutos dentro da partida e teve 14 pontos, né? E ainda pegou 6 rebotes. E no final das contas, né, no aproveitamento de bolas de quadra, o Boston chegou a 51%, ou seja, um aproveitamento excelente. Miami abaixo com 43%, e também um outro diferencial: das 45 bolas de perímetro tentadas pelo Boston, matou 18, ou seja, 40%. Em relação ao Miami, que tentou 32, só matou 8, ou seja, um aproveitamento de 25%, bem abaixo do que vinha fazendo nas partidas anteriores. E não só isso, né? Não só isso. Na questão defensiva, entre tocos e roubos de bola, o Boston, como eu falei, teve uma imposição defensiva definitiva e que praticamente custou
essa derrota do Miami, né? Porque entre tocos e roubos de bola foram 16 no total do jogo, né? Contra apenas 2 tocos e 5 roubos de bola, ou seja, 7. A gente vê o quanto a imposição defensiva, né, a marcação mais acirrada para cima do Jimmy Butler, que ontem não passou, né, entre aspas, não passou de 29 pontos, como se 29 pontos fosse nada, né? Mas para o Butler, talvez, né? Butler teve 29 pontos, o Gabe Vincent com 17, 10 pontos do Adebayo que vinha dando um pouco mais de contribuição, e não só isso, né, em relação ao Adebayo, não são só os 10 pontos que chamam a atenção, mas o pouco índice de rebotes do Adebayo. Adebayo só teve 5 rebotes no jogo, né? Ou seja, Adebayo acabou não tendo aquele afã, aquela vontade defensiva dentro do garrafão. E mesmo com o Miami tendo mais rebotes do que o Boston, mesmo tendo essa quantidade maior, a gente percebe que o grande esteio, o cara que controlava bem na questão defensiva ali dentro do garrafão, que é o Adebayo. Ontem não teve uma boa partida, cometeu 4 turnovers no jogo, e talvez isso daí, né, foi algo que foi referencial para que essa possível varrida do Miami ontem não acontecesse, né? E em relação a banco de reserva, todo mundo, né, tanto Miami quanto Boston tiveram um banco de reserva mais ou menos equilibrado, tiveram uma pontuação bem parecida. Logicamente, destaque aí para o Caleb Martin, vindo do banco e tendo aí 16 pontos. O Lowry também teve uma atuação um pouco abaixo do que vinha fazendo nas partidas anteriores em relação a pontos, teve 5. Né, mas conseguiu 6 assistências e teve praticamente o dobro de rebotes do que o próprio Bam Adebayo, que é um cara da posição. Então, o Lowry, mesmo não pontuando tanto, veio do banco e ajudou bastante, né, numa minutagem aí de praticamente 28, quase 29 minutos em quadra, mas insuficiente. Com essa derrota, volta a repetir, né? Com essa derrota de 116-99, a série ela volta agora para Boston e tá 3-1 neste momento, né? E deixa eu dar uma olhada aqui. Estatisticamente, né? As equipes que estão perdendo de 3-0 uma série, né, na história dos playoffs, 92 vezes fecha-se em 3-0, 44 vezes, né, ou seja, fecha em 4 jogos, em 5 jogos 44 vezes, em 6 jogos 11 vezes, e ainda assim em 7 jogos, porque aconteceu 3 vezes, fecha-se em 7 jogos, aconteceu durante 3 vezes. Ou seja, Miami ganhando por 3-0, em 92 possibilidades, poderia vencer por 4-0. Já não vence mais, agora está 3-1. Então, o quinto jogo, Miami 44 vezes aconteceu de ganhar por 4-1. Miami pode ganhar em 11 vezes por 4-2 e em 3 vezes em 4-3. Só que as estatísticas e a história estão aí para serem mudadas o tempo inteiro. Então, quem disse que o Miami vai fechar essa série e quem disse que o Boston não pode revertê-la? É algo que a gente vai ver aí durante os próximos jogos. Lembrando, né, como eu falei, jogo é dia sim, dia não. Então, jogaram ontem à noite e agora voltam à quadra, sabe quando? Amanhã, lá em Boston, 21h30, transmissão, né, com o nosso padrinho Rômulo Mendonça e Ricardo Bugarelli nos comentários. Aliás, padrinho impagável na transmissão de ontem. Vamos dar só uma olhadinha aí em algumas jogadas rapidinhas aí e a gente vê aí, ó, a ponte aérea, como eu acabei de falar do gordinho Kyle Lowry, né? Sempre bem nas assistências para Bam Adebayo na marretada. Ginásio lotado lá em Miami. Que maravilha, né? Saiu voando ali o Adebayo, né? E uma outra
Uma outra jogada aqui, né, em relação ao Boston, foi essa corrida, né, no segundo tempo, onde o Boston tirou a desvantagem que tinha, abriu vantagem e não perdeu mais a liderança do jogo, apesar do Miami ter se aproximado em alguns momentos, mas não foi suficiente para que houvesse, né, a virada novamente, a revirada do Miami e aí o fechamento da série. Como eu falei, Jaylen Brown um pouco abaixo do que ele pode doar para esse time do Boston, mas independente disso, né, Tatum estava acesíssimo no jogo ontem, né, e ajudou demais. E a gente está vendo ali o gordinho correndo, olha lá, Marcus Smart para Robertão, que vem na marretada insana. Marcus Smart também sempre tendo atuações bem efetivas e ali, sempre naquela linha. O Smart nunca vai tão mal, né? E quando ele não tá tão bem, ele não vai, né? Ele mantém ali uma regularidade. Então, Marcus Smart também tendo uma boa atuação e ajudando aí nessa vitória do Boston, evitando a miserável da varrida que o Lakers teve, né? Rapaziada, vamos atualizar aí como é que tá. Denver já fechou 4-0, tá vendo ali, ó, Denver já tá esperando, né? Como eu falei, tá no gelo, tomando um vinho, batendo um papo e discutindo qual será a melhor tática para enfrentar, seja Miami, seja Boston. Celso, lógico, o seu Michael Malone já deve estar fazendo o dever de casa. E aí na tela, Miami 3-1, volto a repetir, a série volta para Boston e aí vamos ver o que vai dar. Valeu, tô ficando por aqui, galera. Também estarei postando os melhores momentos aí em shorts do jogo de ontem. Dê uma olhadinha lá, dá um like, né? E a gente vai atualizando na nossa comunidade, né, tudo que está acontecendo nessa entre-safra que o Lakers vai passar até o início da próxima temporada, que vai ser, né, meados de setembro, né, a pré-temporada, os jogos de pré-temporada, e depois a temporada que normalmente começa em meados de outubro. Logicamente que ainda temos draft depois da NBA Finals, que começa dia 1º de junho, e ainda temos também a Summer League de verão, onde a gente normalmente consegue dar uma olhadinha nos jogadores que vão ser draftados pelas equipes, né? E logicamente a gente com um olho um pouco maior para cima dessa Summer League em relação ao Los Angeles Lakers, para ver o que o Lakers pode trazer. Lakers que tem a 17ª escolha nesse draft, né? É bom lembrar isso. E numa 17ª escolha, nada é impossível de aparecer aí para o Lakers numa possibilidade de um gatilho de 3, ou talvez alguém para garrafão. Lembrando que muita especulação, mas a gente durante esta semana vai estar fazendo algumas lives aí falando sobre tudo que está acontecendo, toda a repercussão e o que pode vir e o que pode ir embora em relação ao Los Angeles Lakers no seu elenco, tá bom? Galera, vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês e ó, dá like, se inscreve aí no canal e vamos com tudo. Boston ainda mantém a série funcionando e vamos ver, quem sabe, né, pode acontecer a maior reviravolta da história da NBA, uma virada de 4-3 do Boston para cima do Miami. Seria sensacional, né? E nós que somos contemporâneos dessa história estaríamos aqui babando, né, se isso acontecesse. Valeu, grande abraço e ó, fui. Valeu, turma!